Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de questão aqui no canal. Hoje trazendo uma questãozinha sobre tributação e especificamente trazendo sobre tributação em fundos de investimento. Então vamos direto à questão. Com relação à tributação em fundos de investimento, é correto afirmar. Então, a alternativa A traz ali apenas as pessoas físicas podem compensar perdas decorrentes de aplicações em fundos de investimento de longo prazo. Então, aqui é importante destacar, né, a questão está trazendo de longo prazo, desde que compensadas com rendimentos em fundos também de longo prazo. Então, aqui pode ser que sim, né? Pode ser que sim. O problema aqui da alternativa A é o apenas, né? Apenas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né? E o PJ não ficaria de fora. Então, vamos deixar em aberto aqui, tá? Perdas incorridas. Perdas incorridas por pessoa jurídica no lucro real em fundos de investimento em ações. Então, é importante a gente destacar aqui, né? Fundos de investimento em ações, famoso FIA, podem ser compensadas por rendimentos de aplicações em fundos de investimento de longo prazo ou curto prazo. Então, traz ali que pode, né, de fundo de ações para um desses outros dois aqui. A compensação. Perdas incorridas por um investidor em aplicações em fundos de investimento em ações podem ser compensadas por rendimentos de aplicações em fundos de investimento de longo prazo. Então aqui tirou o curto prazo, né? Então somente de longo prazo. Então tive um prejuízo lá em um fundo de ações e futuramente eu posso compensar desde que seja um fundo de investimento no longo prazo, segundo a alternativa C, tá? A alternativa D vai trazer que uma das exigências para essa compensação de perdas em fundos de investimentos é que ambos tenham a mesma classificação para fins tributáveis. Tributários, né? Desculpa. Pode ser que sim também. Então é uma das exigências que eles tenham ali a mesma classificação para fins tributários. Então vamos lá. Lá na alternativa A, a gente vai eliminar a alternativa A justamente por estar trazendo apenas pessoas físicas. Não, né? Aqui a gente traz que uma das exigências é essa. Né? A gente já vê que é longo prazo aqui e é longo prazo aqui também. Tem a mesma regra. Basicamente, a exigência é essa, que tenha ali pelo menos a mesma regra, tá? Lá na alternativa D, está misturando ações com longo prazo e curto prazo. Então, não, aqui nas ações, se eu tiver um prejuízo, é, a regra tributável para o fundo de ações é 15% na fonte. Tchau, obrigado. Não vou mais comentar, não vou mais, não tem mais o que se faça, né? Então, no resgate, vou pagar lá os 15%. Para longo prazo e para curto prazo, eu vou ter uma regrinha diferente, vai depender do prazo. E ali tem as colunas, né? 22,5%, 15%, ou desculpa, 22,5%, 20%, 17,5%, 15% de acordo com o prazo. E para o curto prazo, a gente sabe que ele trava ali nos 20%, não tem mais, não baixa mais do que isso, tá? Então não. E a alternativa C também não, porque mistura ações com longo prazo também não existe isso, tá? Então longo prazo pode ter uma regra de 20%. E nas ações não, é sempre 15%. É sempre 15% no resgate. E sim, né, a alternativa D é a que está correta, que vai trazer que uma das exigências é que eles tenham a mesma regra. Então, para eu conseguir compensar um prejuízo de 15%, por exemplo, num produto que poderia ter essa tributação de 15%, vou precisar lá na frente compensar com o que tenha a mesma regra tributável. Se for ações, fundo de ações. Se for longo prazo, fundo de longo prazo. Se for curto prazo, um fundo de curto prazo. Então, vou precisar ter essas mesmas regras para conseguir compensar o meu prejuízo. E aí a gente pode aproveitar aqui para aprofundar um pouco o conteúdo também. Na prática, como que se trata, né, esse prejuízo, essa compensação? Então, vou trazer aqui um exemplo bem simples. Imagine que no mês de janeiro, em um fundo de investimento em ações, para ficar mais simples ainda, né, um investidor teve um prejuízo de R$ 10. Então, ficou R$ 10
negativo. No mês de fevereiro, e aí ele vai precisar observar algumas regras para um FIA também, tá? Ele teve um retorno de R$ 10. Então aqui, por ele ter esse retorno de R$ 10, fez um resgate, ele pagaria 15% retido ali na fonte, né? Porém, ele tem um prejuízo acumulado ali de R$ 10. Então ele pode chegar junto à Receita Federal e falar: olha, Receita, eu tenho um prejuízo aqui para abater, para compensar no mesmo produto, com a mesma regra tributável, e aí eu vou utilizar esse colchão de prejuízo, né, para poder fazer essa compensação. E aí outra dúvida também que geralmente chega: qual o prazo? É dentro do mesmo ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Vai prescrever? Vou perder esse direito? Não tem prazo, tá? Então, enquanto eu tiver prejuízo a compensar, eu vou compensar esses prejuízos, desde que eu obedeça, claro, ali, né? Desde que eu atenda alguns critérios exigidos pela Receita Federal. Mas desde ações, opções, mercado futuro, fundos de investimentos, então todos esses ativos ali eu consigo de certo modo, né? E alguns são mais fáceis, outros são um pouco mais difíceis. Tem alguns outros critérios, eu vou conseguir compensar esse prejuízo, tá? Vou começar a pagar imposto desde que eu tenha de fato lucro, né? Então, enquanto eu tiver passar 10 anos tendo prejuízo, no primeiro mês que eu tiver um lucro, eu vou pagar imposto? Não faz sentido, tá? Então, por hoje é só. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, que assim a gente consegue atingir mais pessoas. E não se esqueça também, a dicção hoje mandou um abraço. Não se esqueça também de deixar o joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos. Tchau, tchau.